Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos discutir temas super pertinentes à realidade da indústria de empréstimos do Brasil. E conosco está aqui o Fabiano Fernandes, ele é Solutions Engineer da MetaMap e preparou um material muito bacana, com bastante conteúdo para compartilhar com vocês. Também a ideia é que a gente possa explorar esses desafios que a indústria de empréstimo vem enfrentado de forma global, mas pensando sempre em como isso traz consequências para o Brasil e como o uso de dados ajuda as empresas a surpassar esses desafios, beleza? Fabi, quer dar bom dia? Perfeito, muito bom dia, gente. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Eu acho que a Ju explorou bastante qual é o principal objetivo dessa sessão. É a gente trazer aquilo que o mercado está trazendo numa visão globalmente, tá, em relação ao empréstimo, e principalmente quanto às expectativas em relação a esse direcionamento empréstimo. O que vale a pena ressaltar em relação ao mercado externo é que a pandemia ainda é um responsável em ter o principal direcionamento de transformação digital na indústria de empréstimo. Tá? Então, esse tipo de indústria precisou se adequar rapidamente no que diz respeito a se adequar ao pós-pandêmico. Tá? E, obviamente, nós, como uma empresa de tecnologia, a gente sabe muito bem que o principal habilitador dessa transformação nessa indústria foi, obviamente, a tecnologia. Tá? Sem a tecnologia, os principais desafios que a gente traz hoje para você, principalmente falando do mercado brasileiro, nada disso seria possível. E aproveitando, quando a gente fala de mercado brasileiro, como eu falei no começo, a gente não pode esquecer de um cenário externo. Tá? A gente tem uma taxa de juros que está sempre subindo aí nos países de primeiro mundo, uma inflação que também está caminhando em conjunto, e tudo indica para uma desaceleração da atividade econômica. E o Brasil, ele não é nada diferente. Tá? Então, quando a gente fala em 2023, a gente tem uma projeção de crescimento de PIB aí que está entre certo percentual. A última vez que eu vi estava em 0,75. E como fonte a gente tem, obviamente, Boletim Focus, o próprio Banco Central para nos direcionar. Tá? Diante desse cenário, a gente tem o mercado de crédito, que mesmo com esse crescimento projetado para o PIB, ainda existe uma expectativa de que o saldo nessas operações de crédito sejam positivas, tá? Isso não é o Fabiano falando, isso não é a MetaMap falando, isso é a pesquisa específica da economia bancária e expectativas sempre direcionada à Febraban, tá? Então, Legal, né, Fabi? Porque a vida não para. Então, as pessoas elas continuam consumindo com uma taxa de desemprego relativamente alta. As pessoas elas veem no empréstimo uma saída para sanar certas dívidas e amortizar em valores menores enquanto elas se estabilizam no mercado. E por isso que eu acredito que realmente é uma tendência e as empresas agora elas têm que estar preparadas para isso, né? exatamente, Ju. Você trouxe um ponto extremamente importante, que é o porquê que a pessoa pede o empréstimo. Tá? Então, quando a gente fala antigamente, antigamente não, a grande maioria tem o principal direcionamento de solicitação de empréstimo para arcar algum tipo de dívida, seja um financiamento, seja um financiamento imobiliário, assim por diante. Tá? E esse cenário ele também está mudando com essa geração nova que está vindo. Tá? Então, a gente sabe muito bem que as pessoas têm uma tendência a pedir certo empréstimo para realizar um sonho, tá? Mas qual é a dificuldade desse novo cenário chegando? Exatamente como eu comprovo a minha renda. Então, você pega essas novas profissões que o futuro está explorando, está trazendo, como YouTubers, como TikTokers e assim por diante, que por mais que tenham um certo rendimento elevado, tá? Isso não é nenhuma mentira, é a pura realidade, eles ainda demandam de solicitações de empréstimo para, por exemplo, realizar um tipo de sonho. Tá? Então, a tecnologia e a MetaMap, ela entra exatamente aí. Tá? Como que esse tipo de mercado, como que esse tipo de pessoa consegue comprovar que é capaz de receber um tipo de empréstimo. Tá? Então, levando em consideração
que o crédito nacional, que o crédito do Sistema Financeiro Nacional, a expectativa de crescimento em 2023 para a pessoa física é de 8,4%. A gente tem uma característica, para a pessoa física não, o crescimento financeiro nacional como um todo, 8,4%. Lembrando em consideração que a expectativa é que para a pessoa física é de 10,4%. E outro ponto importante, pessoas jurídicas. As empresas também têm uma participação no que diz respeito a esse crescimento de carteira de crédito. Tá? E hoje, para 2023, a expectativa é que haja um crescimento de 9,3%. Então, é exatamente o que a gente traz como direcionamento para vocês. Tá? Então, levando em consideração o cenário global, aterrissando para a nossa realidade, levando em consideração crescimento projetado de PIB, saldo de carteira de crédito estimado pela FEBRABAN, a gente vai falar exatamente quais são os desafios que a gente mais vislumbra no que diz respeito a empréstimo. Perfeito, Fabi. E bacana que você falou sobre os desafios, porque a MetaMap ela fez um estudo e ela preparou 4 macro pontos para que a gente possa explorar. Que são a incorporação de tecnologias de inteligência artificial aos processos, gerenciamento de dados de forma unificada, a rapidez, né? O quão rápido agora o mercado pede para que esse empréstimo seja concedido e, obviamente, sem perder a fluidez e usabilidade do lado do usuário final, porque o pessoal que está se bancarizando agora, essa geração mais nova, eles têm uma certa urgência que o pessoal não tinha antes, e eles têm um tato com a tecnologia que está sendo inédito. Por exemplo, as crianças hoje, elas já sabem mexer com redes sociais, com celulares, muito mais do que nós adultos. Então, vem aí um pessoal com altas exigências. E sobre o primeiro ponto, o que você tem a dizer, Fabi? Você acredita que a inteligência artificial ela realmente traz esse ROI, né? Esse retorno de investimento que as empresas da indústria de empréstimo estão procurando? Sem dúvida nenhuma, mas isso não é o Fabiano falando, isso é o mercado, tá? Quando a gente fala de tendência financeira, ela é sempre influenciada por tecnologia, ponto, tá? A preferência do consumidor está sempre relacionada à facilidade que a tecnologia provê em ter uma ação. Nesse caso, obviamente, é o empréstimo. E aí, obviamente, que esse primeiro item, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também se conecta a outros pontos relacionados a eficiências, a benefícios operacionais, vamos dizer assim. A inteligência artificial, ela tem um foco muito forte em estar sempre no ar, tá? Então, 24/7. Se uma pessoa faz uma solicitação de um empréstimo de pessoa física às 3 da manhã, ela vai conseguir fazer o fluxo bem simplificado na medida em que ela precisa, tá? Outro ponto importante da inteligência artificial é o fator de buscar as informações nos locais corretos em tempo real, tá? Então, a inteligência artificial, ela tem exatamente esse fator. Ela traz a eficiência, tá, do processo. Então, elimino esforço manual, elimino possibilidades de erros de analistas, de compliance que queiram ou não possam acontecer e garanto que a inteligência artificial seja responsável em trazer uma informação mais fidedigna e mais real. Tá? Então, isso, de novo, não é o Fabiano nem a MetaMap falando, isso é o que a tendência no mundo financeiro é influenciado, é sempre pela tecnologia. Tá? E quando a gente fala, de novo, de inteligência artificial, a gente deu o exemplo aqui de esforço operacional do time, mas a gente também tem que se lembrar em outros critérios, como sustentabilidade do próprio negócio. Tá? Então, a inteligência artificial é 24/7, mas será que ela é fácil? Será que uma pessoa que está solicitando um empréstimo, ela preenche as informações de forma simples, ela comprova que ela tem capacidade de devolver esse empréstimo, que é um outro critério que a gente tem que pensar também, principalmente em Brasil, ao mesmo tempo que a gente prevê um crescimento na carteira de empréstimo, as empresas também prevê um crescimento na inadimplência. Então, mais uma vez, é a tecnologia suportando isso, garantindo que seja fácil para essa pessoa e seja eficiente para o lado da empresa. Tá? Simples, fácil e rápido, preencher informações com o mínimo de digitação possível,
fazendo selfies, provas de vida, subindo documentações. A gente sabe que o Brasil tem um leque de documentações enorme, principalmente no que se diz RG, tá? São diversos templates e, queira ou não, a qualidade deles é péssima, o que facilita muito, inclusive, a dificuldade da tecnologia. E, obviamente, a inteligência artificial ela tem esse papel fundamental. Tá? Então, ela vai se aprimorando, ela vai se tornando capaz de ter uma eficiência e de ter uma taxa elevada de sucesso, principalmente para o território brasileiro. Tá? E o legal é que você comentou sobre isso, Fabi. Você falou, facilidade de inserção das informações, e como. E agora a gente pode, inclusive, discutir sobre o ponto de como que você faz um gerenciamento de dados sem que você construa um Frankenstein dentro de casa. Porque imagina que eu tenho que validar se o nome daquela pessoa é dela mesma, se aquele CPF está ativo, qual a análise de crédito que eu tenho, fazer um live nesse que atenda a altos padrões de segurança. Então, você tem diversas camadas de segurança que sozinhas, elas por si já são difíceis de implementar, como você colocou. E juntas, para que essas informações estejam fluídas entre si e conversem, né? Esse é o mais importante, porque imagina que eu automatizo uma parte desse embarque, que é o cadastro, faço uma verificação ali superficial dessa pessoa física ou jurídica, mas quando chega na próxima etapa, eu caio num processo tradicional, eu caio numa análise manual e eu ainda não consigo desbloquear todo esse potencial do meu negócio em fazer um fluxo 100% automatizado, né? E o que você tem para compartilhar com a gente em termos de o que a indústria de empréstimos exige para poder ceder esse empréstimo? É muito documento, é muita informação. Na minha percepção aqui de usuária, parece que tem bastante coisa que eu tenho que enviar para que seja analisado. Excelente ponto. Eu acho que aí a gente entra no nosso segundo desafio, que é exatamente ter a questão da gestão de dados num formato unificado. Tá? Empréstimo é um processo chamado de heavy paper. Tá? Então, colhe a assinatura daqui, colhe a assinatura dali, pede essa documentação, pede essa outra documentação e assim por diante. Tá? Ela sempre teve essa característica, ok? Com a evolução do mercado e a evolução da tecnologia, muitas empresas estão adotando, e aí a gente se conecta com aquele tema lá do início, o pós-Covid, mais a questão da experiência do cliente, de digitalizar esse processo. Tá? Então, fazer com que uma assinatura seja colhida de uma forma bem digitalizada, e não só assinatura, ter um vídeo com uma gravação da pessoa lendo um texto criado por uma empresa de empréstimo, por exemplo, para garantir que aquela pessoa está de acordo com aqueles critérios. E um ponto importante, sempre sendo feito na palma da mão, tá? Então, digitalização, ok? Então, o fator de ter essa informação unificada, a gente traz para a operação da empresa um controle de processos, tá? Então, quando a gente pensa em reduzir a criação de soluções paliativas, então, trazendo para dentro de casa, a nossa tecnologia ela tem capacidade de ler tudo que a indústria de empréstimo necessita do começo ao fim. Isso evita que as empresas contratem outro tipo de tecnologia e tornem o parque tecnológico um silo. Tá? Então, a gente sabe muito bem quais são os custos de integração, quais são os riscos de integração, quais são as medidas de segurança de integração que tem que ser tomada. E por fim, o pessoal de TI está sempre preocupado em trazer o aprimoramento na governança do parque tecnológico. Tá? Então, ter as informações com um único provedor de uma forma unificada, ela traz esses benefícios que a gente falou, tá? Mas a gente também não pode esquecer dos benefícios que ela traz em relação à redução, principalmente de papel, como eu falei no começo. É uma indústria que demanda um papel. Por que a gente não traz para dentro de casa e reduz essa emissão de papel? E aí eu te conecto com outro critério, tá? ESG. Tá? Quando se fala em redução, salvar
ter o direcionamento de governança, de environment, social and governance, a gente tem que pensar em processos que sejam mais sustentáveis. Tá? Então, quanto mais tiver redução de papel, melhor para a questão de sustentabilidade. Então, tecnologias, aí a gente conecta o desafio 1 com o desafio 2. Unificar a minha gestão de empréstimo em um único lugar e trazer a tecnologia como principal habilitador desse processo. Nossa, Fabi, esse posicionamento é perfeito e é super esclarecedora a maneira como você fala. E o bacana é que uma das coisas que eu também pude entender de tudo isso que você me trouxe sobre a unificação de dados e ter o máximo de informações sobre aquele determinado usuário dentro de casa, permite que eu faça um embarque. Por exemplo, eu tenho um portfólio de produtos que não necessariamente é só empréstimo. Mas eu posso fazer o embarque, entender o comportamento daquele usuário através dessa unificação de dados e daí ofertar um empréstimo, porque eu sei que esse usuário ele vai ser um bom pagador, eu sei que ele vai ter bolsa suficiente, e eu sei que ele vai conseguir arcar com essa dívida comigo. Então, você consegue sair um pouquinho da ideia de que a pessoa chega até mim procurando um empréstimo, mas também como eu consigo aumentar o meu número de leads e converter essas pessoas de uma forma não direta, né? Isso aí, perfeito. Bacana. Agora, Fabi, o nosso terceiro ponto é super interessante, que é a rapidez na concessão de empréstimos. As pessoas hoje elas querem celeridade, né? Estão muito emergentes, as coisas elas têm que acontecer e não faz mais sentido após, como você mesmo colocou, após a Covid-19, que você precise criar burocracias, fazer a pessoa ir até algum lugar fisicamente, ou então levar 3, 4 dias para conseguir entregar um produto que essa pessoa tanto procura. E a questão também é aproveitar a emoção do momento. A pessoa está ali, ela percebeu que encontrou um carro dos sonhos, está no preço legal. Poxa, como que eu faço para comprar esse carro num tempo hábil para que eu não perca o negócio? Então, fala um pouquinho mais dessa troca de mindset pós-Covid. Eu acredito que a velocidade do processo ela é benéfica para as duas pontas. Primeiro, aquilo que eu falei no começo da nossa sessão, novas tecnologias, as tendências financeiras elas sempre são influenciadas por novas tecnologias. E o ponto importante é exatamente como o consumidor direciona a preferência naquela instituição e não nessa. Tá? É exatamente a relação de ter uso de solicitações de empréstimos que sejam bem mais experientes, bem mais simples. Tá? Então, a gente consegue aterrissar essa questão da velocidade do processo como primeiro ponto a experiência do cliente. Então, se você tem solicitações de empréstimos que são mais facilitadas, tá? Então, ausência de digitação de textos, redução de etapas do processo de solicitação, tá? Coisas que são mais simplificadas, como sacar imagens dos documentos do formato mais automatizado. Por exemplo, fazer uma prova de vida com algo que seja muito mais simplificado. A pessoa não tem que digitar nada, simplesmente coloca a silhueta onde tem que colocar e a própria solução trabalha a seu favor. Isso faz com que atenda os diferentes tipos de solicitantes de empréstimo, vamos chamar assim, porque aí a gente, na velocidade do processo, a gente também, além de pensar um pouco na experiência do cliente, a gente também pensa na questão geracional. Então, pós-Covid trouxe isso. As gerações que eram acostumadas a fazer as solicitações de empréstimos via papel, hoje também estão acostumadas a fazer via mobilidade. Tá? E elas também são críticas. Para a geração nova, não tem o que se dizer. Tá? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Eles sempre vão buscar aquelas empresas que trazem uma experiência de cliente mais facilitada, tá? Para fazer os seus questionamentos e, obviamente, fazer os processos de solicitação de empréstimo.
tá? Por um outro lado, a gente também traz a questão de esforço operacional em si, tá? Então, se eu tenho um processo de aprovação de empréstimo que é feito totalmente num formato automatizado, que eu considero as questões de inteligência artificial, eu tenho um processo acelerado de aprovação ou rejeição daquele empréstimo. Tá? Então, são os dois pilares. Tá? A facilidade que o cliente tem na ponta de fazer essa solicitação, uso de mobilidade, uso de tecnologias mais avançadas, e a facilidade que a empresa acaba incorporando no processo end-to-end. Tá? Perfeito, Fabi, porque a questão não é só, não é tudo mar de rosas, né? Você tem um funil de vendas gigantesco e desse funil de vendas não é todo mundo que vai converter. Mas como você direciona esforços operacionais para onde você realmente precisa. Então, a pessoa, ela foi rejeitada nas regras 1, 2, 3 que você determinou, porque você automatizou esse processo. Poxa, nem sigo com ela na minha esteira, não vou desperdiçar meus recursos que hoje são tão valiosos numa economia que ela gera uma certa instabilidade, para que eu não converta essa pessoa, para que essa pessoa ela não seja adequada a consumir o meu produto. Então, vamos direcionar o nosso tempo para o lugar correto. Eu adorei também essa sua colocação. Que bacana. Exatamente. E a Esse é gente o ponto. entra e a gente entra, ao mesmo tempo que a gente fala sobre a rapidez, né, na concessão de empréstimos, você colocou a questão de como esse processo ele pode ser mais suave do lado do usuário. Então, hoje as novas gerações elas exigem que as empresas elas andem com uma velocidade, um passe, né, mais rápido, e também falando não só na hora de conceder um empréstimo, mas, poxa, quando eu vou lá e eu quero, por exemplo, aditar esse empréstimo ou eu quero fazer uma antecipação disso tudo, existe uma certa burocracia nessa questão da ponta final também, né, hoje. Eu, por exemplo, eu já vi algumas pessoas comentando que, poxa, se eu quero adiantar, eu tenho que ligar. Eu tenho que ligar no call center, ficar na fila de espera, esperar meia hora para falar com uma pessoa, enviar token, enviar código. Então, isso também prejudica bastante a experiência do usuário, né? Com certeza. Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus anos de tecnologia, é exatamente a questão de como que o processo simplificado influencia na habilitação da tecnologia. Tá? Não adianta você ter um processo inflado, burocrático, extremamente moroso, e achar que colocando na tecnologia isso tudo vai se acabar. Tá? Então, existe esse primeiro ponto no que diz respeito ao processo. Tá? Eu sempre eu costumava falar muito isso antigamente, onde tem excesso de exceção não tem processo. Tá? A gente sabe que o mercado de empréstimo ele tem que ter uma certa burocracia, obviamente não tem como, tá? Tem que ser diversas fontes sendo checadas, tem que fazer uma análise minuciosa sobre a pessoa, porque a questão de inadimplência ela ainda vai continuar crescendo. Tá? E isso, de novo, não é o Fabiano nem a MetaMap falando, é o mercado. Tá? Só que a gente tem que pensar em formas mais simplificadas que não vão tornar o meu processo moroso, mas etapas que poderiam ser unificadas e simplificadas pela própria tecnologia. Tá? De novo, é aquilo que eu falei. Não adianta eu pegar o meu processo que é moroso e colocar na tecnologia. Isso a gente não tá transformando digitalmente o processo de empréstimo, a gente está automatizando um problema. Tá? Então, eu estou transferindo o meu problema, que ter a questão da sustentabilidade do negócio totalmente manual, ter a experiência do usuário totalmente manual, fazer com que ele vá diversas vezes em um local assinar um documento. O meu esforço de time elevadíssimo, a minha equipe enorme para simplesmente fazer a verificação do que se sobe, o que se desce ou que se entrega. Um retrabalho enorme, porque a pessoa pode não concordar com aquela informação ou pode trazer outros documentos que comprovem que aquela informação não é validada, não é 100% real. E achar que a tecnologia vai substituir. Tá? Então, achando que colocando isso na tecnologia, melhor falando, o problema vai se acabar. Tá?
Eu É a costumo falar que falácia ele da transformação digital, né? não vai se acabar, ele vai se multiplicar. Porque além de você ter que tomar cuidado com o seu processo, que é burocrático, você vai ter que ter a tecnologia, você vai ter que ter mão de obra esperta na tecnologia que você embarcou para ter os relatórios que antigamente você tinha no formato manual. Tá? Então, eu acho que pensar num processo de empréstimo simplificado, que é exatamente o que a tendência vem pedindo, é imprescindível. Tá? E é exatamente aí que a MetaMap consegue ajudar e muito bem. Tá? A gente tem um direcionamento muito forte em suportar em 5 principais, vamos dizer assim, benefícios operacionais, sustentabilidade de negócio, experiência do uso, esforço de time, processo de controle e ESG, tá? Eu ressalto a questão do ESG, tá? Então, de uma forma bem simplificada, tá? E o melhor direcionamento para não só trazer a tecnologia como suporte à simplificação do processo, mas trazer o que a gente vê entre os diferentes tipos de clientes e indústrias, claro, informação extremamente sigilosa. Eu não vou simplesmente informar qual que é o cliente, mas eu sei exatamente o que está dando certo e o que está dando errado naquele cliente, que pode ser, consequentemente, a mesma indústria. Tá? Então, a gente trabalha aí tanto quanto um advisor do processo, para garantir que esse processo seja mais simplificado e que não enfrente essa burocracia que eu falei totalmente no começo, e como a tecnologia habilita cada um desses pontos. Perfeito, Fabi. Uma coisa muito bacana também, você comentou sobre como você de fato faz essa troca de mindset dentro da empresa. Eu não vou só pegar o processo que eu tenho hoje e simplesmente colocar dentro da tecnologia, mas eu vou aderir a essa tecnologia e fazer com que todo mundo entenda o benefício, fazer com que todo mundo saiba utilizar. Então, é importante também do lado da operação uma plataforma que seja amigável para o analista que está ali no dia a dia, para a pessoa que vai ter que fazer essa análise. Então, a gente consegue sumarizar esses 4 pontos: o gerenciamento de dados simplificados, como você coloca uma inteligência artificial que te permite ter esse ganho de rapidez nos processos junto ao seu usuário final ou internos. Então, eu achei um conteúdo super pertinente para o que as empresas hoje estão procurando em termos de, poxa, como eu faço a virada de chave? Como eu Exato. paro de gastar recursos aqui em um processo que é arroz com feijão e faço a diferença, que é evoluir meu produto, que é expandir carteira, fazer parcerias estratégicas. Então, o mundo está mudando, eles estão percebendo que o que é passível de automatizar, eu vou e tenho que fazer de uma forma correta, então é importante escolher um parceiro que seja um advisor, como você bem colocou, e vou expandir aqui o meu produto, que é o meu core, né? A gente entra ali na história da Kodak. A Kodak achava que o core business dela era filme. Inventou a primeira câmera digital e não lançou, ficou ultrapassada. Então, entendeu que realmente o que faz a alma do seu negócio. Muito bacana. Exatamente, Ju. E a gente está aqui para isso, tá? Como eu falei, a gente traz a tecnologia para habilitar, mas a gente também traz o caso de uso para a indústria de empréstimo. Ou seja, o que o mercado vem pedindo, o que os nossos clientes vêm pedindo e o que os maiores clientes vêm pedindo. Então, casos de uso como qual é o momento, no momento em que uma pessoa inicia a inscrição num processo de empréstimo, momento em que uma pessoa pede empréstimo para um carro, ou quais são as etapas, quais são os critérios que são mais avaliados em termos de tecnologia quando uma pessoa pede um empréstimo, não sei, de um eletrodoméstico, quando ela adiciona uma conta bancária no processo de empréstimo. Então, a gente tem a capacidade de trazer a identificação em diferentes critérios para diferentes casos de uso. Tá? Então, é exatamente essa mensagem principal que eu gostaria de compartilhar com todos que nos escutam. Perfeito, Fabi. Pessoal, então eu gostaria só de não só me colocar à disposição, se vocês quiserem entrar em contato comigo via LinkedIn, Júlia Monteiro, mas também convidá-los a conhecer nosso site
Lá nós temos uma navegação super bacana, com todos os produtos do nosso portfólio. Vocês podem também solicitar um contato com o time comercial através desse site e ter a oportunidade de conhecer essa plataforma que pode revolucionar o seu negócio, como o Fabi bem colocou. Fabi, muito obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em ter compartilhado dados tão ricos com o pessoal hoje. E eu espero que todo mundo tenha um ótimo dia. Obrigado, Ju. Muito obrigado, pessoal.